Como podemos explicar a perfeição das pirâmides do Egito? E como podemos explicar as pedras no templo de Júpiter, as pedras que pesam mais de 1000 toneladas, e as pedras também nos templos do Vale, no Egito, com pedras de 100 a 200 toneladas. Para você ter uma ideia, uma pedra de 100 toneladas é igual a 100 carros empilhados. Isto é uma pedra de 100 toneladas. Porque eles usaram pedras tão pesadas, e com estas pedras tão pesadas, eles fizeram obras piramidais, obras que não conseguimos reproduzir com a tecnologia que nós temos hoje. Como que com pedras tão pesadas eles fizeram as pirâmides do Egito, que o centro dela está a 1/4 de polegada fora do centro, uma precisão que nem os telescópios da NASA têm. Existiram seres gigantescos, oriundos da era antediluviana. Os maias e os incas acreditavam que existia uma raça de gigantes na Terra antes do grande dilúvio. Ele era um misterioso líder maia, que era um gigante. Havia gigantes na Terra naqueles tempos, e são citados em todas as lendas. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Encontramos estruturas relacionadas aos gigantes. Essas coisas foram construídas pelos deuses, que eram gigantes, no final de uma das destruições do mundo. Existe um episódio esquecido na história humana. Somos uma espécie com amnésia. Ainda nos resta evidência suficiente para demonstrar que eles caminharam sobre a Terra. Podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. A única explicação para isso é o gigantismo antediluviano. As evidências acerca do gigantismo antediluviano podemos encontrar no registro fóssil. Animais que hoje têm um tamanho, no registro fóssil encontramos em tamanhos gigantes. Animais que hoje são pequenos, antes do dilúvio eram maiores. Certamente sabemos, através de evidências fósseis, que algumas espécies cresceram muitas vezes mais do que o fariam hoje. E também podemos encontrar a evidência na Bíblia, em Gênesis 6:4, se referindo às civilizações antediluvianas. Em Gênesis 6:4 fala que naqueles dias haviam gigantes sobre a terra. Sim, existiam gigantes. E no registro fóssil também encontramos ossos de gigantes, ossos de pessoas de até 4 metros ou mais. Sob melhores condições atmosféricas, as pessoas não só viviam mais tempo, como eram mais altas, bem mais altas. Mas como podemos explicar o gigantismo antediluviano? Existe uma teoria que diz que 4 fatores possibilitaram o gigantismo antediluviano. O primeiro deles é que, antes do dilúvio, possivelmente havia 2 vezes mais oxigênio do que temos hoje. A quantidade de oxigênio na atmosfera mudou drasticamente ao longo da história do nosso planeta. Se voltássemos no tempo, descobriríamos que o ar continha 2 vezes mais oxigênio do que hoje em dia. E isso poderia fazer com que os animais crescessem 2 vezes mais. Pense no que aconteceria se mudássemos a concentração de oxigênio no ar. Na teoria, isso significa que o inseto poderia crescer muito mais. Com um pouquinho mais de oxigênio, as formigas de hoje poderiam ficar do tamanho das suas ancestrais pré-históricas. O segundo fator é que antes do dilúvio havia um DNA menos deteriorado. O DNA é uma molécula que está presente em qualquer célula de qualquer organismo. Qualquer pássaro, qualquer flor, qualquer pessoa pode nos dar todo o material para entender como esse pássaro, como essa pessoa e essa flor são organizados biologicamente. Os humanos compartilham 99% do mesmo código genético. Mas, de vez em quando, um pequeno pedaço do DNA sofre pequenas diferenças que nos tornam únicos. Comparando essas pequenas diferenças, notamos que todos temos um grau de parentesco. A gente sabe que o DNA atual humano,
ele tem aproximadamente 5 a 6 mil defeitos. Então eu estou dizendo que se fizerem um DNA, uma análise DNA antediluviano, será melhor e terá menos que os 5 ou 6 mil defeitos genéticos. Terá menos. O terceiro fator é que a camada de ozônio era maior, era mais espessa do que hoje, causando pressão atmosférica muito maior do que a que temos hoje. E o quarto e último fator, um campo magnético muito maior, que foi alterado depois do dilúvio. Dr. Barn, ele fez um experimento, colocou o campo magnético em volta num aquário com piranhas. Essas piranhas cresceram 4 vezes mais do que na natureza. Após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições favoráveis. Mas agora nós os temos com mais de 50 centímetros, pesando quase 2,30 kg cada. Sob essas condições controladas, temos tido sucesso em produzir gigantismo. Então, podemos ver que o campo magnético, quanto mais campo magnético, sim, cresce mais. Então, juntando o mais oxigênio, juntando a pressão atmosférica, podemos ver que isso produz efeitos que poderiam ter propiciado no gigantismo antediluviano. Podemos ver isso claramente nas câmaras bariátricas. As câmaras bariátricas são usadas em tratamentos que as pessoas entram nas câmaras bariátricas e há mais pressão atmosférica, mais oxigênio, e isso contribui para um saneamento de cirurgias plásticas e ferimentos muito melhor do que se estivesse sem o tratamento. Isso é algo incrível. A medicina hiperbárica é uma modalidade de tratamento onde nós fazemos um aumento da pressão atmosférica dentro da câmara hiperbárica. A gente tem um aparelho, a câmara, que ela consegue ser pressurizada cerca de 2,5 vezes, 3 vezes a pressão atmosférica aqui, né, no nível do mar. O que é isso? É como se fosse um mergulho profundo, só que em vez de água, a gente pressuriza com ar. E o paciente respira oxigênio a 100%. Ao ar ambiente, a gente respira oxigênio a mais ou menos 21%. Na câmara, ele respira na máscara oxigênio a 100%, numa pressão atmosférica maior. Por isso que chama oxigenoterapia hiperbárica. Com isso, a gente aumenta a concentração de oxigênio periférico cerca de 600 vezes no organismo das pessoas. Se você fazer só o oxigênio, não adianta. E fazer só a pressão atmosférica maior também não adianta. Juntando os dois, nós conseguimos alguns efeitos. Por exemplo, quando você aumenta a oxigenação cerca de 600 vezes no organismo, você consegue cicatrizar lesões. Por exemplo, paciente diabético, hipertenso, fumante. Se antes do dilúvio fosse mesmo assim, com certeza existiria gigantes. Hoje em dia, uma pessoa comum usa em torno de 3% da capacidade mental. Um gênio usa 10% da capacidade mental. Mas imagine antes do dilúvio, pessoas que viviam até 600 anos ou mais. Imagine o quanto não teriam a capacidade mental, com certeza muito maior do que a que temos hoje, ainda mais com as condições climáticas antediluvianas. Mas como que não há mais gigantes? E essas condições foram mudadas. Essas condições foram mudadas no dilúvio. Houve uma mudança drástica na geografia humana. Castores de 2 metros de altura. Veja os dentes deste castor e olhe a queixada deste castor. Salamandras gigantes e olha esta tartaruga. Carcharodon, que é da mesmo Carcharodon hoje do tubarão branco. 26 metros, tubarão fóssil. Atual, 7 metros.
Ele poderia engolir um ser humano e um tubarão branco numa só mordida. Até hoje, é possível encontrar fósseis de seus dentes nas praias. Não é difícil identificá-los, porque chegam a medir 17 centímetros. Ostras de 3.5 metros en el Everest. ¿Cómo llega una ostra al Everest? Y está cerrada, o sea que fue enterrada viva. Todas las ostras, créame, yo soy biólogo marino, cuando mueren quedan abiertas. Mire la cantidad de ostras. Encuentran ostras en lugares altísimos, en los Andes. Ostras en el monte Everest y todas petrificadas, cerradas. Toda ostra, ¿usted en la playa no se ha encontrado una ostrica, un bivalvo? Siempre están abiertos, siempre. Si está cerrado es que está vivo. Apenas se muere, se abre. Porque hay ostras. Yo tengo una teoría. Todo el planeta Tierra fue inundado completamente. Y dice que Dios rompió las fuentes del abismo y después reacomodó los valles y las montañas. O sea, como el que arruga un tapete. Entonces salieron las partes, algunas partes salieron más altas y otras más profundas. Entonces quedaron ostras fosilizadas enormes antes del diluvio en lugares tan altos como el Everest. E, então, podemos ver que antes do dilúvio, segundo a Bíblia, podemos ter certeza que haviam gigantes, segundo a passagem de Gênesis 6:4. Esta teoria acerca desses 4 fatores é apenas uma teoria, não é comprovada cientificamente. Se haviam esses quatro fatores antes do dilúvio, com certeza haviam gigantes sobre a Terra, e existiam mesmo. E a questão dos humanos viverem até mais de 600 anos, e possivelmente tinham uma capacidade mental muito maior, se explica a perfeição das pirâmides e outras construções como Pumapuco, várias construções no mundo inteiro que são incríveis e que não conseguimos reproduzir elas hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você quer saber mais sobre história e outras evidências e coisas incríveis acerca da história, inscreva-se no canal e deixe o seu like.